Vamos lá, pessoal. Ontem eu respondi uma pergunta aqui na caixinha sobre a baixa do registro e aí eu recebi mais outras perguntas. Uma delas foi do perfil Viver de Contabilidade, dele ou dela, né? Não sei quem é. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o registro e a baixa do registro. Então, começando do começo lá no exame de suficiência. Então, só pode prestar o exame de suficiência quem está no último ano da graduação em Ciências Contábeis, ou então se você já for um profissional da área contábil que tiver graduação, né, se for bacharel em Ciências Contábeis, mas que não tiver o registro ainda. Porque nos outros casos, se você quiser fazer a prova, se você já tem o registro como eu e quiser fazer só a prova para fazer um teste, você não pode fazer, está especificado isso no edital. Então, essas são. Então, para você ver se você está no último ano da graduação, você precisa ver a sua grade de disciplinas, para ver quantas ainda faltam. Então, você precisa ver a sua grade de disciplinas para ver quais disciplinas ainda faltam, quantas ainda faltam. Porque às vezes a gente já tem uma outra graduação, aproveita disciplinas, ou às vezes a gente vai fazendo algumas coisas antecipadas, ou então a gente fica para trás e precisa ficar só pagando algumas disciplinas. Então, você tem que ver se você está no último ano. Se você estiver no último ano, você pode prestar o exame de suficiência. Se você for aprovado antes de ter terminado, concluído o seu bacharel em Ciências Contábeis, você vai precisar esperar concluir para poder, então, entrar com o registro. E aí você vai entrar com o registro. Aí eu não sei, você tem que conferir, tá? Porque na minha época, eu pude, por exemplo, só levar um certificado falando que eu estava com o diploma em fase de expedição, não estava pronto. E aí eu fiquei com o registro provisório e depois levei o diploma para pegar o registro definitivo. Não sei se ainda funciona assim, você tem que avaliar e ver com eles se eles... Você tem que avaliar e ver com eles se eles aceitam que o diploma não esteja pronto, porque às vezes demora, né? Então, e se tiver já o diploma, já leva o diploma. Então, você vai olhar lá como que você vai fazer para poder pedir o registro. A partir do momento que você pede o registro, você precisa pagar anuidades. Então, você paga a taxa de expedição da carteira, né, que eu acho que são R$40 nesse momento, e você vai pagar nesse primeiro ano a anuidade proporcional. A partir do próximo ano fechado, porque o registro ele vence dia 31 de março, então eles vão fazer a contagem proporcional do período que você tiver ali faltando até chegar, né, no próximo vencimento, que é 31 de março. A partir daí você paga uma anuidade normal, anual, que é no valor de, não tenho certeza, R$642, não tenho certeza, depois eu vou colocar o valor aqui. Então você vai ter que ficar pagando essa anuidade. E aí existem duas situações. A partir do momento que você é aprovado no exame de suficiência, você não tem um período para entrar com pedido de registro. Você pode ser aprovado agora e nisso na legislação atual, isso tudo pode ser mudado, tá? Então, na legislação atual não existe uma especificação de período, então você pode ser aprovado agora e pedir o seu registro só lá na frente, resolver não pedir agora para não ter que ficar pagando anuidade. Porque uma vez que você começa o registro, você vai ter que ficar pagando anuidades. Se você trabalha e precisa do registro, então é lógico que eu já oriento que você já faça logo, já emita o registro, já comece a pagar anuidades, se você estiver trabalhando na área. Mas se você não está trabalhando na área, não faz o sentido de ficar pagando anuidade. E isso é uma coisa que não é muito divulgada. Então, uma vez aprovado no exame, para sempre aprovado na legislação atual, e você pode emitir o seu registro, pedir a emissão dele um pouco mais à frente, pode pedir agora, daqui 2 anos, não tem um prazo. Uma vez aprovado, para sempre aprovado, não vai fazer a prova mais na legislação atual. E aí vamos supor que você então está trabalhando na área, fez o registro, mas agora não quer mais trabalhar na sua área ou nunca trabalhou, como foi o meu caso. No meu caso, por exemplo, eu fui aprovada no exame de suficiência em 2013, que foi o meu último ano da graduação. Eu entrei com pedido, então assim que eu concluí, em 2014 foi feita a emissão do meu registro definitivo, porque eu entrei com provisório no início do ano de 2014, no final do ano eu já estava com definitivo. Mas eu nunca trabalhei na área, eu nunca usei o meu registro. Mesmo assim, eu fiquei pagando ele por 6 anos. E aí, por que eu não usei? Porque assim que eu já terminei a graduação, eu fui aprovada no meu concurso e eu me tornei servidora pública. Eu trabalho com gestão de pessoas.
eu fazia até ano passado análise de processos de estágio probatório de docentes e agora eu faço análise de progressão, né, de carreira de docentes. Então, não está relacionado à área contábil. O máximo que eu chego perto da área é dando aula para vocês. Então, o que eu fiz foi, no início da pandemia, nos primeiros meses da pandemia, porque quando começou a pandemia eu já estava estudando como que funcionava isso, já tinha entrado em contato com eles. Eu pedi a baixa do registro. E aí, o que é a baixa do registro? A baixa do registro é só ali uma paralisação, vai ficar paradinho, o número é seu, a sua carteirinha ainda é sua, o registro é seu, só que você está comprovando para eles que você não está exercendo e você não vai pagar anuidade por um tempo. Mas para pedir a baixa, você precisa não estar trabalhando na área, você não pode ser responsável de nenhuma empresa e você assina um termo de comprometimento falando que você não vai estar atuando na área com necessidade, né, do registro. Então, foi isso. Não é um processo tão simples. Na época, eu não sei como está agora, você tem que entrar no site do Conselho Regional aí do seu estado, mas não foi simples, eu tive que fazer, foi tudo enviado por correio, com carta registrada. Aí eu expliquei tudo, as minhas funções, o que eu fazia, que eu era servidora pública, coloquei todas as minhas atividades lá. E esse pedido, então, de baixa, ele passou pelo conselho lá, tem uma reunião, aí eu esqueci o termo que eles utilizam. Mas aí foi votado que eu poderia dar a baixa no registro. Então, desde aquele momento, eu paguei até o momento proporcional e depois não precisei pagar a anuidade. Mas eu ainda tenho o registro ainda é meu e eu não preciso passar pelo exame de suficiência novamente. Se em algum momento, por exemplo, eu resolver, se eu for aprovada num concurso e para um cargo de contador que exige o registro, ou eu resolver trabalhar na área, né? Então eu vou entrar com um pedido de reativação do registro e aí eu não preciso passar novamente pelo exame de suficiência. Então você vai fazer aí, o processo é esse, né? Mas você vai checar aí no seu estado qual é a forma, se eles têm um formato, porque eles tinham um formulário para preencher e tudo. Então você tem que fazer tudo nos moldes, né? Que deve estar aí especificado no site do seu conselho regional. Então você não precisa ficar pagando, porque isso de alguma forma, para quem não está trabalhando na área, isso é complicado, gente. R$600 não é um dinheiro de pão aí. Então, é bom ficar atento. Daí, vocês acabam perguntando, se eu não vou usar o registro agora, então, por que já fazer isso logo que eu concluo a graduação? Essa é uma opinião minha, então é uma opinião pessoal e aí lógico que você vai ter a sua também. Mas eu acho mais tranquilo você fazer a prova assim que você conclui a sua graduação, porque você ainda tá com muita matéria fresca na cabeça, porque isso a gente vai esquecendo com o passar do tempo, principalmente se você opta por não trabalhar na área. Aliás, opta não, né? Porque às vezes não é uma escolha, às vezes é porque você realmente não conseguiu entrar em alguma empresa, não conseguiu abrir seu próprio negócio. Então eu acho que é melhor, porque você ainda tá com todo aquele conteúdo fresco na cabeça, você ainda tem um ânimo ali para poder pegar e estudar ali, dar um último estudo forçado, sei lá, um tempinho forçado ali, com foco no exame de suficiência. E depois que você faz a prova, você é aprovado, você deixa ali tudo pronto, caso um dia eu precise, tá? Mas é claro que também acontece das pessoas que, por exemplo, eu tenho um grande percentual de alunos que são pessoas que já têm uma experiência, então eles são um pouco mais, vamos assim dizer, experientes na área, estão aí com seus 40, 50, 60 anos, eu tenho vários alunos, e aí eles acabaram trabalhando por muito tempo e agora eles vão optar por buscar o registro para poder, de repente, abrir o próprio escritório e tudo mais. Nesse caso, é lógico que é válido que você tire, né, nesse momento, que você se prepare agora, que você estude para o exame. Mas para você que está saindo da graduação, seria interessante que você já deixasse isso pronto e aí tá lá. Se você vai usar depois, você já tá com o meio caminho andado, que é a aprovação, e aí é só entrar com pedido de registro e não vai precisar ficar estudando, voltar tudo e lembrar de coisas que talvez você já tenha esquecido só para ser aprovado na prova. E aí, cada caso é um caso. Então, você precisa, saber o que você quer primeiro,
quais são os seus passos que você vai trilhar aí para chegar onde você quer chegar. E aí você vai então esquematizar se você precisa do registro agora, se você vai dar baixa, se você vai dar entrada agora, se você já tem o registro, se você vai dar baixa, se você trabalha na área, porque é lógico, se você trabalha na área e precisa do registro, muito provavelmente a sua baixa não vai ser autorizada, tá? Então você precisa pensar aí qual é a forma, né? Quais são os seus formatos de trabalho, o que você quer para o futuro. Mas eu acho que é um ponto a se pensar, principalmente para quem é bem novinho e ainda não decidiu ainda qual vai ser a carreira profissional que vai tomar, mas já ser aprovado e já deixar essa aprovação pronta já é meio caminho andado para o futuro e depois você decide. E aí depois você decide o que você vai fazer. Aí manda esse vídeo então para os seus amigos que são da área contábil, né? Os que já tem registro, quem não tem registro, quem está estudando para o exame de suficiência. Comenta aqui o que você fez, se você fez diferente, se você também deu abaixo no registro e como que foi o seu processo, se foi tranquilo. Para mim, o meu foi tranquilo, mas demorou aí quase 6 meses o processo inteiro, tá? Não é rápido. Mas me conta aí e vai marcando os seus amigos, tá? E aí, para quem estiver estudando para o exame de suficiência, a nossa turma ela está aberta. Tem um link na descrição do perfil com todas as informações sobre o nosso preparatório, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo.